Shalom, shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. Hoje eu quero deixar uma palavra para você poderosa. E eu quero dar um tema para essa mensagem. As nossas palavras têm um poder incrível. Eu queria começar lendo um texto para você. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem a utiliza, come do seu fruto. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento e vai meditar nessa mensagem que eu vou lhe falar, que as palavras que saem da nossa boca é uma ferramenta poderosa, poderosa. Há uma frase que eu sempre digo para todo mundo: o que nós falamos define os próximos acontecimentos da nossa vida. O que eu falo, o que você fala, define o que vai acontecer. Porque palavras que saem da nossa boca são como sementes, são como matéria-prima. O Deus e os anjos vão usar essas palavras como ferramenta, como matéria-prima, ou Satanás e seus demônios vão usar essas palavras como matéria-prima. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você fala. Como você fala com a sua mulher, como você se comunica com seus filhos, como você se comunica com seus funcionários, como você produz a palavra da sua boca para você mesmo. Para você mesmo. Em Provérbios 6, nós encontramos uma outra explicação sobre isso. Diz assim: e você caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e você está prisioneiro daquilo que você falou. Olha o que a Bíblia diz. Coisa tremenda esse texto. Porque as palavras têm um poder incrível. As palavras que saem da nossa boca têm um poder incrível. Porque o que você fala, o que nós falamos, define os próximos acontecimentos da nossa vida. Então a nossa fala tem que ser a linguagem da fé. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa profunda no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Ele diz assim, olha só o que ele fala. Temos o mesmo espírito de fé. Por isso eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Quando você crê em algo e você fala, aquilo vai gerar um ambiente para o sobrenatural se manifestar. Quando você usa as palavras que saem da sua boca para o lado da maldição, do negativismo, isso também vai gerar um ambiente maligno que vai operar contra você. Há muitos anos atrás, eu já compartilhei isso em vídeo, tá? No YouTube. Eu compartilhei uma coisa da minha experiência própria. Quando eu estava numa devocional minha, em minha casa, há muitos anos atrás, eu estava saindo da devocional, peguei um livro para ler, um livro da Barça. E esse livro tinha uma imagem aérea que era do Rio Jordão. E eu fiquei olhando aquela imagem, Rio Jordão, Israel, e me veio um pensamento. Porque o que você fala atinge o seu modo de viver. Mas o que você pensa também atinge o seu modo de viver. Mas me veio um pensamento sobre aquela imagem. E eu peguei aquela imagem, fiquei olhando para ela e pensei assim: eu vou batizar meus filhos nesse lugar. Eu vou batizar meus filhos nesse lugar. Mas na época eu não tinha filhos. Eu não tinha filhos na época ainda. Recém-casado. E foi uma luta para ter filho. Mas um dia eu falei para minha esposa: Deus faz. Ele faz da mulher estéril mãe de filho. E nós lutamos durante 7 anos para ter filho. E um dia Deus abençoou. Porque eu falei para minha esposa: a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, eu falei o que a Bíblia diz. Deus faz da mulher estéril mãe de filho. O que você fala vai definindo o que vai acontecer lá na frente. Então, ela ficou grávida do Pedro. Depois ela ficou grávida do Lucas. Depois ela ficou grávida do Felipe.
E nós então começamos a ver a mão de Deus operando sobre nós. Então eu falei, eu vou batizar meus filhos em Jerusalém. E não vai demorar muitos anos. Porque o que você fala define o que vai acontecer. Depois de uns anos, nós fomos para Jerusalém, batizamos o Pedro, batizamos o Lucas, batizamos o Felipe. Isso você pode ver no YouTube. E foi uma experiência incrível para nós. Porque a Bíblia fala muito sobre isso. Eu queria te mostrar um outro texto bíblico que é interessante para nós. Quando Josué, olha só que interessante, quando Josué, ele venceu aquela batalha de Jericó, ele lançou uma palavra. Em Josué capítulo 6, verso 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, ele fez o povo falar, maldito diante do Senhor seja o homem que levantar a reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e a custo do mais novo as portas. Olha que interessante, depois de 512 anos, ele lançou uma palavra. Porque o que você fala define o que vai acontecer com você. Josué lançou uma palavra, dizendo que o homem que levantasse Jericó, quando ele colocasse o fundamento de Jericó de novo, o seu primogênito ia morrer. E quando ele fosse terminar as portas, colocar os batentes, o seu filho mais novo, o caçulinha, ia também morrer. Veja o que aconteceu. Depois de 512 anos, a Bíblia diz lá em 1 Reis, olha que interessante, diz assim, 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Eiel, betelita, edificou a Jericó. Quando lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. E quando lhe pôs as portas de Jericó, morreu Seguebe, seu último filho, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Olha que interessante, depois de 500 anos, veja o poder que tem uma palavra lançada. Por isso, quando você for tratar com seu filho, não grite com ele. Não grite. Não chame seu filho de burro. Não chame seu filho de idiota. Não chame seu filho de imbecil. Não chame seu filho de desqualificado. Pelo contrário, porque o que você fala define o que vai acontecer. Chame seu filho de inteligente. Ajude ele a ser inteligente. Fale para ele. Eu tive uma experiência com meu filho. O Pedro, meu filho, meu primogênito. Alguns anos atrás, ele teve uma dificuldade muito grande com matemática. Mas muito grande, que começou até a esconder as provas para a gente não ver as provas dele. Mas um dia, nós descobrimos tudo. Então ele ficou com medo, achando que eu ia bater e espancar nele. Eu chamei ele para conversar. E falei, filho, qual é o problema? Ele falou, pai, eu não consigo entender matemática. Pai, eu não consigo, a matemática não entra na minha cabeça. Eu estou indo mal, vou ser reprovado. Eu falei, filho, você vai ser o melhor aluno da escola. Mas como, pai? Você vai ser. Porque o que nós falamos define o que vai acontecer. Filho, você vai entender matemática. Pai, você vai ser engenheiro mecânico, você vai se formar em engenharia mecânica, você vai entender matemática como ninguém. Mas pai, não consigo entender nada, eu estou indo mal na prova. Mas você vai conseguir. Então nós entramos na batalha. Eu, minha esposa, ajudá-lo a entender matemática. Logicamente, pedimos uma auxiliadora para ajudar também ele. Batalha. Hoje ele faz engenharia mecânica. Porque o que você fala define o que vai acontecer. Quando você começa a usar a sua palavra, a sua boca e profetizar a verdade, ter a linguagem da fé é uma coisa. Quando você começa a ter a linguagem negativa é outra coisa. Porque o que você fala define o que vai acontecer na sua vida. Então comece a falar sobre você mesmo. Comece a profetizar sobre você mesmo. Comece a falar sobre o seu trabalho. Comece a falar sobre os teus negócios, mas fale coisas boas, porque Deus é ao teu favor. Então você precisa tomar cuidado, porque a Bíblia diz, olha que interessante, no livro de Tiago, a gente lê uma coisa interessante, Tiago capítulo 3. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Com ela, com a língua, nós bendizemos ao Senhor Deus e Pai.
também com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que isso seja desse jeito. Então olha só, a Bíblia, ela fala muito sobre a questão da linguagem, a linguagem da fé. Olhe bem para mim aqui, irmão, você que está me ouvindo nesse vídeo. Você vai dar certo. Você está me entendendo? Você vai dar certo. Os teus negócios vão começar a funcionar. Daqui uns dias vai começar, Deus vai mover uma conexão sobre a tua vida. As coisas vão começar a acontecer sobre você. Os teus filhos vão mudar. As coisas vão mudar, os rumos vão mudar e você não vai ser derrotado. Você não vai ser destruído. Pelo contrário, porque sobre você está o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Então você tem que declarar: Senhor, tu está comigo. Veja, a palavra tem um poder incrível. E eu queria deixar essa mensagem para você. Porque a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu tive uma experiência aqui em Curitiba. Nós resgatamos um menino das drogas. 19 anos mais ou menos. Resgatamos ele das drogas. Levamos ele para um encontro com Deus. E ele voltou assim impactado. Mas viciado em droga, em crack, em cocaína. Estava com uma vida muito difícil. E eu falei para ele: vai dar tudo certo, meu filho. Bom, acabou o culto domingo à noite, voltou, levei ele para a casa dele, a mãe dele viu, ficou feliz. Depois que nós saímos da casa dele, aí a mãe dele pegou ele, a mãe dele é evangélica, a mãe dele é evangélica. E a mãe dele falou assim: filho, quer saber de uma coisa? Olha o que ela falou pro filho: para mim tudo isso é farsa. Porque eu sei que amanhã, olha o que ela falou pro filho, que eu sei que amanhã, segunda-feira, você vai voltar para as drogas. Você está se enganando na igreja, porque esse negócio que você fez aí, encontros, não vale nada. Amanhã você está nas drogas. Sabe o que eu acho? Em vez de você ir para as drogas amanhã, é melhor você pegar uma corda e se enforcar. Na segunda-feira, o seu filho amanheceu enforcado com uma corda e morto. Depois ela foi chorar na igreja, pedir misericórdia. Não tem como. Porque palavras têm um poder incrível. O que você fala, o que você diz, vai definindo os próximos acontecimentos. E eu queria deixar essa mensagem no teu coração, para que você saiba usar o que sai da sua boca. Use a linguagem da fé. Use a linguagem da fé, porque quando você fala, define os próximos acontecimentos da sua vida. Então deixa eu falar para você o que vai acontecer com você. Está preparado para me ouvir? Deixa eu falar o que vai acontecer com você. Pelo menos uma coisa que eu quero falar. Você que tem carro, quando você parar seu carro num posto de gasolina, você nunca mais vai mandar colocar R$30 no seu carro. Tá me entendendo? Quando você parar seu posto de gasolina, você vai falar para o frentista: arregaça, enche o tanque. Tá entendendo? Porque o que você fala vai definindo o que vai acontecer. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor te ajude. Que Ele derrame sobre você o óleo da alegria. Te dê forças. Te capacite, ilumine teus caminhos, que abençoe tua vida, tua casa, teus filhos, teu esposo, até teu cachorro, teu gato seja abençoado. Eu te abençoo e vai estar tudo certo, em nome de Jesus.